Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Nesse vídeo, aqui no canal Dio é Vitino, Deus está próximo. Nesse vídeo, quero compartilhar com vocês a oração do ofício das leituras. Uma oração tão cara para a vida da igreja, porque nos ajuda a meditar a palavra de Deus através da Sagrada Escritura, mas também a palavra de Deus que se manifesta em seus santos, ou em documentos da igreja. Enfim, o ofício das leituras é dividido em duas grandes leituras, uma da Sagrada Escritura e outra de documentos da igreja ou de uma meditação de um santo da igreja. E não sempre é um santo, mas ou um padre da igreja, uma pessoa que não é canonizada, mas o seu escrito, a sua meditação, ela faz parte da história da igreja. Por isso, é contida aqui na liturgia das horas. Como nós vamos rezar o ofício das leituras antes das laudes, nós rezaremos o invitatório. Lembrando, o abrir meus lábios ao Senhor, nós fazemos o sinal da cruz sobre os lábios e depois o sinal da cruz, como normalmente fazemos. Abrir meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. A resposta a cada estrofe do invitatório será: o Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu, vinde todos, adoremos. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu, vinde todos, adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu. Vinde todos, adoremos. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu. Vinde todos, adoremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Cristo, Filho de Deus, com seu sangue nos remiu, vinde todos, adoremos. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu, vinde todos, adoremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu, vinde todos, adoremos. O hino, página 358. Ofício das leituras. Cantem meus lábios a luta, que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Caí
Cai o inimigo no laço da sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o Autor. E de uma virgem no seio a nossa carne tomou. 6 lustros, tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ela nascido, livre se entrega à paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro como perfeita oblação. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Agora faremos 3 salmos antes de fazer as leituras. Os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança aos povos todos e às nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe do meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais. Esperaram, e vós mesmo os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem. Sou o opróbrio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte,
e agora o salve, se é verdade que ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vim à luz, vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Por touros numerosos fui cercado, e as feras de Bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada, e meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou meu coração, e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco, minha língua está colada ao céu da boca, e por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada libertai a minha alma, e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim, tão pobre, desses touros que me atacaram. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvá-los. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Os que buscam matar me perseguem e procuram tirar minha vida. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram. Vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam e esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor. Meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração. Minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Eu me faço de surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Semelhante a alguém que não ouve e não tem resposta em sua boca. Mas em vós, ó Senhor, eu confio, e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei, que não zombem de mim, nem se riam se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo,
minha dor não me larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa. Meu pecado me aflige e atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão. Quantos há que sem causa me odeiam? Eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem, me perseguem. Não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, porque sois para mim salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Os que buscam matar, me perseguem e procuram tirar minha vida. As falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência contra mim. Primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 28. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento. Pois um testamento só tem valor depois da morte, e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés tomou sangue de novilhos e bodes, junto com água, lã vermelha e um hisopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Deus fez conosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham que ser purificadas dessa maneira. Mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus, em nosso favor. E não foi para se oferecer a si, muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles
que o esperam. Foi levado como ovelha ao matadouro, e maltratado não abriu a sua boca. Foi condenado para a vida de seu povo. Ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facínoras. Foi condenado para a vida de seu povo. Segunda leitura das Catequeses de São Crisóstomo Bispo, século IV. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recorremos à narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com seu sangue. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder desse sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado transpassou-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trastes com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi desses sacramentos que nasceu a Santa Igreja. Pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, isto é, pelo batismo e pela Eucaristia, brotaram do lado de Cristo. Pois Cristo formou a Igreja de seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne, que São Paulo refere, aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa, vede com que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre, assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz, também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento. Não foi nem com ouro nem prata que fostes remidos, irmãos, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Por ele, nós temos acesso num único Espírito ao Pai. O sangue do Filho de Deus nos lava de todo o pecado.
por ele nós temos acesso num único Espírito ao Pai. Oração. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a conclusão, nós vemos aqui no ordinário da Liturgia das Horas. Tem uma oração, como nós já fizemos a oração sozinhos, e rezamos, bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Fizemos o sinal da cruz quando digamos, bendigamos ao Senhor, e respondemos, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E assim se conclui o ofício das leituras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a compreender melhor como se reza o ofício das leituras e que você tenha aproveitado também este momento para rezar. Peço que você possa se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, deixar o teu gostei ou o teu não gostei, escrever nos comentários aquilo que você tem aprendido, uma partilha, será muito bem aceita. Te agradeço se você compartilhar também com os teus amigos, com outras pessoas com que você conhece, que gostariam de poder amadurecer no conhecimento da liturgia das horas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Ele. Uma Santa Páscoa, que Deus nos abençoe.